dia. Hoje é dia 3 de março de 2025, são 8 horas da manhã, estamos iniciando mais uma semana, iniciando um mês, o mês de março. Me parece que, enfim, o ano vai começar aqui no nosso país, que sempre começa depois do carnaval. Madé, querida, estou falando aqui de carnaval, entra você, a alegria da minha vida. Como vai você, minha querida? Tudo bem? Seja bem-vinda. Estou dizendo que hoje é dia 2 de março de 2026, são 8 horas da manhã e nós estamos iniciando uma nova semana, iniciando um mês. Enfim, o ano começa. Vamos trabalhar, vamos curtir, vamos os aposentados descansar merecidamente, né, seu José Reginaldo? Bom dia para o senhor, bom dia também para a dona Conceição. Hoje nós vamos ler o capítulo número 172 do livro Palavras de Vida Eterna, da Psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E o capítulo 172 tem como título Oração e Cooperação. Bom dia, Regina, querida amiga, seja bem-vinda. Oração e Cooperação. A mensagem está registrada no Evangelho de Mateus, é de Jesus, registrada por Mateus, no capítulo 6, versículo 6. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. E agora vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre essa orientação dada por Jesus nos registros de Mateus. Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura, proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito à confirmação da providência divina e gritamos ao mesmo tempo que as tribulações ficaram maiores. Olha só, né? Isso acontece muito. Dizemos-nos fiéis a Deus e afirmamos-nos esquecidos. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo. Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Se para nós, que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as mortificações do caminho assumem a afeição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles de nossos entes queridos, ainda inseguros da própria formação espiritual. Bom dia, Neila. Compreendemos que se na extinção de nossos problemas pequeninos, requisitamos o máximo de proteção ao Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Em quantos lances embaraçosos somos de fato a pessoa indicada à paciência e à tolerância, ao entendimento e ao serviço? Com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que se a hora da crise é o tempo de luta, se a hora de crise é o tempo de luta, é também a ocasião para os melhores testemunhos de fé. E que se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Bom, meus amigos, Emmanuel sempre nos traz uma reflexão, nos sugere, nos propõe, nós não somos obrigados a segui-las, as reflexões de Emmanuel são sempre muito pertinentes, mas não somos obrigados a segui-las, mas elas têm uma coerência em cada tema, em cada assunto que se trata. Vocês sabem que essa coleção Fonte Viva,
ela tem mais de 10 livros, como esse que a gente está lendo hoje, que é um fragmento do Evangelho e uma mensagem de Emmanuel a respeito daquele tema. Então é óbvio que nós já tratamos o mesmo assunto em inúmeras ocasiões, só que cada vez que Emmanuel pega um assunto, um mesmo assunto, ele bota vários prismas para que nós possamos ampliar nossas consciências. Então aqui ele fala sobre oração e cooperação. Muitas vezes ele já começa falando sobre o tema, a mensagem de Mateus, de Jesus por Mateus é: quando você quiser orar, entra para o vosso quarto, cerra a vossa porta, orai ao Pai em secreto, e o Pai que vê tudo que passa em secreto vos recompensará. Então Jesus está te dando aqui uma certeza de que você vai ser ouvido pelo Pai. Alguém aqui tem dúvidas que nós seremos ouvidos pelo Pai? Acho que não. Alguém aqui tem alguma dúvida de que o Pai não está nos ouvindo agora? Claro que não. Mas existe uma questão. A gente não pode afirmar, e Jesus não garantiu nessa mensagem que ele manda, que o Pai iria atender. Ouvir, ele vai nos ouvir. Agora, atender é outra coisa. Por quê? Porque ele só vai atender mediante a nossa justa garantia, o nosso justo direito de receber, e só vai nos atender pedidos coerentes, pedidos que nos façam bem, pedidos que possam ao final realmente ser produtivos. Então, se eu quero uma coisa que não me cabe, ele não vai me dar. Se eu quero uma coisa que vai me ferir, a exemplo de uma criança que, se te pede uma faca para brincar, você não permite que ela use porque ela vai se machucar por falta de discernimento. O Pai muitas vezes faz isso conosco, deixa de nos atender porque o nosso pedido não faz sentido e pode inclusive nos ferir. E aí, quando isso acontece, o que acontece com nossa atitude? Muitas vezes é de revolta, é de depressão, é de angústia, é de autoflagelação. Ó Senhor, o Senhor não me ouve mais. O que será que eu fiz para merecer esse castigo de não ser atendido no meu propósito? Muitas vezes seu propósito é desarrazoado, é equivocado. Esse é o começo da reflexão que Emmanuel faz, que é o que a gente costuma sempre trabalhar em cima desse tema. Outra reflexão importante a trabalhar em cima desse tema está relacionada ao templo. Quando Jesus diz que quando eu quiser orar eu tenho que entrar para o meu quarto, ele não está me mandando ir para a igreja, ele não está me mandando ir para o centro espírita, não está me mandando ir a um lugar físico nenhum, ele está mandando eu entrar dentro de mim. Bom dia, Verônica, bem-vinda. Bom dia, Ana. Ele está mandando eu fazer uma reflexão, um pensamento interiorizado, uma meditação dentro do meu quarto, é sentido figurado, dentro do meu coração. Ele está dizendo para mim: volte para si mesmo, meu amigo, é lá dentro que tem as respostas de tudo. Quer procurar o Pai? Não vai lá longe não, o Pai está dentro de você, encontre-o dentro de você. É outra reflexão que Emmanuel hoje não explora, mas eu estou fazendo um preâmbulo. E agora eu vou entrar no ponto que Emmanuel nos propõe de reflexão. Proclamamos haver hipotecado todas as forças do Espírito à confiança da providência divina e gritamos ao mesmo tempo que as tribulações ficaram maiores. Dizemos-nos fiéis a Deus e afirmamos-nos esquecidos. Olha só, aquela coisa do Deus não me atendeu, o Senhor não me atendeu. Só que ele fala uma coisa para mim aqui: além de tudo que eu já falei a respeito de atender ou não o nosso pedido estar relacionado efetivamente ao nosso merecimento e à utilidade desse pleito que a gente faz, olha o que ele diz aqui: se para nós que nos asseveramos alicerçados em conhecimento superior, as modificações do caminho assumem feição de suplícios lentos, que não serão elas para aqueles de nossos entes queridos, ainda inseguros da própria formação espiritual. Como é que você quer
que uma pessoa ouça a mensagem do Pai no seu aspecto mais íntimo, mais subjetivo, mais sutil, se essa pessoa não se preparou espiritualmente para fazer uma conexão mais profunda, mais competente com o Pai Celestial. Esse é um dos pensamentos que Emmanuel nos faz refletir sobre isso. Eu estou me preparando para conversar com Deus? Eu estou realmente buscando essa conexão de maneira límpida, de modo que eu possa realmente perceber essa comunicação de maneira eficiente? De que maneira eu posso fazer isso? Estudando, lendo, refletindo, meditando, evitando condutas, pensamentos, atitudes, a utilização do tempo de maneira absurdamente desnecessária, evitando palavreado chulo, evitando os excessos que a vida nos propõe, excessos na carne, excessos na glutição, na deglutição, excessos nos pensamentos equivocados, nos gastos desnecessários. Eu estou sem dinheiro, mas comprei uma porção de besteira que não precisava. Claro que eu estou sem dinheiro, não estou sabendo lidar com os meus recursos. A primeira questão que ele fala é essa. Olha o que ele diz aqui no próximo parágrafo. Compreendemos que na extinção de nossos problemas pequeninos requisitamos o máximo de proteção ao Senhor. É natural que o Senhor nos peça um mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. E agora vem o ponto mais forte, culminante da nossa reflexão. Deus vai me ouvir, Deus quer me ouvir, mas Ele quer também que eu seja útil. Ele quer saber por que eu acho que eu mereço ser ouvido além dos demais. Eu estou ouvindo também aqueles que me suplicam ajuda. Eu sou um pedinte, eu sou um necessitado, eu sou um assistido da espiritualidade superior de Deus, porque eu sou necessitado. Então eu quero ser atendido, eu quero ser amparado, eu quero muito ser ajudado pelo Pai, pelos bons espíritos que me ajudem a superar as minhas crises, os meus problemas. Mas há pessoas, há irmãos com problemas muito maiores do que os meus e que eu poderia pelo menos minimizar. Mas será que eu estou tendo esse olhar para o outro com a mesma compaixão que eu rogo a Deus que tenha por mim? Será que eu estou preocupado com o ser alheio que está nesse momento passando fome, está encarcerado, está acamado, está necessitando nas esquinas de um pedaço de pão? Eu nem de casa saí ainda, meus amigos, já tomei meu café da manhã com a fartura necessária e agradeço a Deus por isso. Mas será que na hora que eu vou fazer os meus pedidos, eu estou também procurando fazer com que eu possa ajudar aquele que necessita, para que eu possa merecer esse concurso de Deus com mais amplitude? Supondo que a solução do alto demora caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que se na hora de crise, recordemos que se a hora de crise é o tempo de luta, é também ocasião para os melhores testemunhos de fé. E que se exigimos o amparo do Senhor em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo em favor dos que se afligem junto de nós. Eu reclamo que Deus não me atendeu, que não me ouviu. Eu não me coloquei ainda na posição de co-criador. Eu ainda não despertei para a dimensão da minha existência no planeta Terra, no mundo. O que Deus espera de mim? Só ser um pedinte desgraçado? Ou ser aquele que entende que já recebeu tantas bênçãos e que já pode fazer um pouquinho pelo próximo? Eu estou com um exemplo na minha mente, desde a hora que eu comecei a falar sobre isso, pensando se eu ia falar ou não para vocês. Mas eu vou encerrar a nossa conversa agora com um exemplo que eu vou dar. Mas primeiro eu queria pontuar novamente. Primeiro, atender, ouvir a Deus dentro de si mesmo, não é dentro de um templo, não é num local físico. Esse é o primeiro tópico.
Segundo tópico, saber pedir e entender que Deus vai nos atender na medida do nosso possível, do nosso merecimento, das nossas necessidades. Ouvir, Ele vai sempre ouvir, mas atender é outra coisa. Buscar, olhar à nossa volta para que nós possamos ser merecedores de tantas bênçãos que Deus oferece. E esse merecimento vem a partir do nosso contato com o outro, da nossa ajuda coletiva, da nossa compreensão e atitude no bem, olhando à nossa volta, buscando saber se o próximo pode nos atender, precisa de nós temos condições, recursos para atendê-lo. Nunca, em momento nenhum, se revoltar contra Deus nos momentos de luta, como dito aqui por Emmanuel poeticamente. Se a hora da crise é o tempo da luta, se a hora de crise é o tempo de luta, é também ocasião para os melhores testemunhos de fé. Tenha dignidade, sofra com honra. A dor não é martírio, a dor não é sofrimento, a dor não é castigo, a dor é reprimenda, é corrigenda, é aguilhão para o futuro. Ninguém sofre em vão. Lembrem-se disso. Parem de se colocar na posição de vítimas quando a vida aperta um pouquinho o teu calo, porque é para isso que nós viemos aqui. Não foi para ficar de playground, ficar de férias, não. Nós viemos aqui para lutar, nós viemos aqui para experimentar, nós viemos aqui para nos exercitar, para viver nossas provas e muitas vezes até expiações. E isso não está relacionado a sacrifício, isso não está relacionado a castigo, está relacionado a oportunidades de progresso. E agora, entendendo isso, eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente encerrar. Essa semana eu tomei conhecimento de uma senhora, uma mulher de meia idade, que mora numa favela. Ela tem 2 filhos e é sozinha. Uma mulher de seus 40 anos, jovem ainda. O gás dela acabou. E como ela tinha que fazer comida para matar a fome dos filhos, ela acabou usando álcool para tentar fazer uma fogueira lá dentro de casa, fazer comida. Improvisou um aparato para sair fogo e ela poder cozinhar, porque não tinha dinheiro para comprar gás. O fogo explodiu lá e pegou o braço dela todo, o outro braço, a parte das costas. Essa mulher está desempregada, na iminência de ser despejada do barraco que ela mora, que é alugado, com 2 filhos para alimentar, sem nenhum recurso, internada em estado grave por conta dessas queimaduras que foram ocasionadas em razão da necessidade do básico, porque ela não tinha gás na casa dela para cozinhar comida para os filhos. Então eu não quero deprimir ninguém com esse exemplo. Eu quero te perguntar, e aí, como é que está a tua vida? Diante das provas e das situações que essa senhora está vivendo, você tem o direito de reclamar? Essa é a pergunta. Para que a gente possa parar de ser crianças, de sermos infantis diante de Deus e ficar reclamando de topada. Meus amigos, tem gente passando fome. Acabei de ver agora, antes de começar aqui, a história mais um desses comerciais, dessas chamadas que tem na África. Em Angola, nesse momento, crianças de 2 anos estão morrendo de inanição. No nosso país também nós temos isso. Como posso dizer que as provas que eu vivo, que os dissabores que a vida me propõe, sejam castigos ou eu não seja merecedor? O que eu estou fazendo para tentar reduzir a dor do meu irmão que está desesperado do outro lado da rua? Essa é a reflexão que eu penso que Emmanuel queira que nós nos aprofundemos nessa segunda-feira, para começarmos a nossa semana conscientes, o nosso papel diante do mundo,
e da nossa necessidade de mudar o nosso campo mental para melhor, no sentido de atingirmos uma consciência planetária que vai nos ajudar a nos abraçando, mãos dadas, mudar esse mundo. Não são os governos que vão mudar, é a sociedade civil. Lembrem-se disso. E para encerrar nossa conversa, eu vou ler aqui o capítulo 225 do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Pastorino. E quando eu terminar, não vão embora não, que eu quero convidar vocês para 2 eventos. Nunca se irrite. Se a condução custa chegar, tenha paciência. Se o vizinho incomoda, suporte-o. Se sua irritação não pode melhorar as coisas e faz mal ao seu fígado. A irritação causa mais sofrimentos a nós que aos outros, ao passo que a paciência é um bálsamo sempre pronto a suavizar as feridas próprias e alheias. Não adianta se irritar com uma coisa inconveniente, você precisa resolver, mas se irritar só vai envenenar você mesmo, através do seu fígado. Meus amigos, eu quero agradecer a presença de vocês todos. Bom dia, Roberta, bem-vinda. Eu quero agradecer pela nossa reflexão tão profunda, tão expressiva de hoje, e quero convidá-los. Quarta-feira, são 3 convites que eu quero fazer a vocês. Quarta-feira nós vamos iniciar o nosso curso, o nosso estudo de saúde e espiritualidade. São 2 companheiros muito bem preparados para essa matéria, vão trazer para nós todos aqui assuntos relacionados à espiritualidade e à saúde. Então eu convido vocês que queiram se conhecer um pouco melhor, queiram aproveitar esse momento com esse estudo sistematizado dessa matéria para aprender a lidar com a vida, com a saúde, transcender a matéria, a ciência, levar a ciência para o espiritual. Venha conosco fazer esse curso. É toda quarta-feira, de 6h30 às 7h30 da noite. É rápido, é 1 hora de estudo, aqui na rua Pedro Américo, número 311, Catete, Rio de Janeiro. Venham fazer o estudo conosco de saúde e espiritualidade a partir desta quarta-feira, às 18h30. Nós temos a nossa reunião pública toda quinta-feira, às 19 horas. Toda quinta-feira, no mesmo lugar. Estamos fazendo também a leitura do estudo, o estudo e leitura dos livros e obras de Ivone do Amaral Pereira. Todas as quintas-feiras nós nos reunimos aqui na casa, às 17 horas, até às 18h30, e depois às 19h tem a reunião. Então, se você quiser estudar Ivone, venha também. Ivone também é híbrido, então você pode fazer esse estudo se quiser de casa. É só manda uma mensagem no direct ou no WhatsApp, que a gente inscreve você no estudo, e você pode também fazer esse curso em casa. Mas o do CAL, da saúde e espiritualidade, é presencial. E por fim, eu quero também convidá-los, comunicar a vocês, que nós vamos fazer um saudão, um super saudão do nosso brechó, do nosso bazar. Sexta e sábado, durante o dia, nós estaremos aqui com grupos de companheiros. Nós reunimos uma quantidade enorme de material, de roupas boas, itens bacanas para venda. Vai ser baratíssimo, tipo 5, 10 reais qualquer peça. Venha contribuir com as nossas obras. Sexta-feira agora, de 10 às 18, e sábado no mesmo horário, nós estaremos com as portas abertas, um grande saudão do nosso bazar. Venham conhecer o bazar, venham nos ajudar. Vocês vão fazer compras ótimas por preços irrisórios e vão estar ajudando tanto o meio ambiente, porque isso é reciclagem, a reciclagem é muito importante, como também vão contribuir com as nossas obras sociais. Nós estamos precisando de muitos recursos. A casa é grande, a despesa é grande, o trabalho é grande, só está crescendo. Venham, participem desse bazar, desse nosso saudão, sexta e sábado, das 10 às 18 horas. Eu agradeço a presença de todos vocês. Desejo a todos um ótimo dia, uma semana de muita paz e muita luz. Paz e bem.